Final de semana negativo para o futebol alagoano. Asa perde fora de casa. CRB empata, mas com sabor de derrota. E vamos saber muito sobre uma novidade que vai pintar em Maceió, a escolinha Meninos da Vila. O TVA Esportes já está no ar. Olá, amigos do esporte e amigos do futebol, um grande abraço, estamos juntos mais uma vez aqui na sua TV Educativa, Canal 3, para os assinantes da NET e o Canal 6, com o TVA Esportes, o nosso encontro semanal de esportes, trazendo muitas informações sobre o futebol, também sobre o esporte amador, em especial o futebol alagoano, os clubes que representam Alagoas no Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Asa. O final de semana não foi muito interessante para o nosso futebol. Na sexta-feira, o Asa perdeu fora de casa, jogando em Criciúma, e o CRB, que tinha a vitória na mão, empatou com o time do ABC no estádio Rei Pelé. Eu falo perdeu porque o sentimento realmente de todos do CRB foi de uma derrota, já que estava vencendo por 3-0. No programa de hoje temos como convidados o Rodrigão, capitão do CRB, que está se recuperando de uma fratura na costela, um lance ocorrido no jogo contra o América Mineiro. O cronista da semana, o jornalista Afrânio Godoy, que também é diretor da Rádio Difusora aqui do Instituto Zumbi dos Palmares, vai trazer a sua opinião, a sua expectativa em relação aos clubes de Alagoas. E temos também Rafael Salgueiro, que é árbitro do quadro da Federação Alagoana e que também vai fazer parte, vai ser um dos coordenadores da Escolinha de Futebol Meninos da Vila, um projeto que está chegando aqui em Maceió para que os garotos que têm esse sonho de ser um Neymar um dia possam exatamente ter essa oportunidade com a Escolinha Meninos da Vila aqui em Maceió. Vamos agora dar uma olhada nos gols da rodada, né? Dar uma olhadinha como é que foram os desempenhos de CRB e também de Asa no final de semana. Tá aí, primeiro o Asa jogou na sexta-feira, o Criciúma abriu o marcador. Tá aí a alegria da torcida do Criciúma, a jogada que veio pela esquerda, cruzamento na área, sobrou ali para o jogador do Criciúma, bobeira da zaga do Asa, o Edson Veneno, que deu uma cochilada ali, e o jogador do Criciúma veio e fez o gol, abrindo o marcador. Logo em seguida, o Criciúma conseguiu o segundo gol, uma sobra de bola, aí no meio de campo, a trombada mais uma vez, recebeu sozinho o jovem Luca, atacante da equipe do Criciúma, e tocou na saída do Gilson, fazendo mais uma vez a alegria da galera aí no estádio Heriberto Hilsen, jogo ocorrido na última sexta-feira, e o Criciúma fazia 2-0, deixando o Asa aí numa situação muito delicada. O Asa, que também é um dos clubes que está ali na parte de baixo da tabela, briga para evitar o rebaixamento. No finalzinho, o Asa conseguiu descontar com uma bela jogada aí do Lúcio Maranhão, e o André Nunes, jovem prata da casa lá do Asa, conseguiu tocar, se antecipando ao goleirão da equipe do Criciúma. Está aí o Lúcio Maranhão, tentou bater, não fez gol o Lúcio Maranhão, que está apenas de chegar ao recorde, e o Asa perdeu por 2-1. Agora já estamos no sábado, estádio Rei Pelé, lance do pênalti aí em cima do Ricardinho, do CRB, ele mesmo na cobrança. O CRB fazia 1-0 aos 27 minutos do primeiro tempo, está aí o Ricardinho comemorando. Logo no segundo tempo, no início aos 9, mais uma jogada dele, Ricardinho, partiu aí pelo lado esquerdo, tocou rasteirinha, o Paulo Vitor recebeu, girou e bateu de perna esquerda, 2-0 CRB. Escanteio ali pela esquerda, o Ednei tentou de primeira e na segunda bateu sem chances para o goleirão da equipe do ABC. E aí começa a reação do ABC. A jogada aí, o Vitor perdeu a bola, o atacante Diego tocou de lado e o Ederson fez o primeiro gol da equipe do ABC. Aí o CRB começou a reclamar de um impedimento, o goleiro Cristiano deu um soco na bola e de primeira o Walter Minhoca bateu e o Cristiano falhou na jogada, fazendo 3-2. E no finalzinho, o banho de água fria no CRB. A falta, a jogada ali, e o ABC empatava 3-3, placar final no estádio Rei Pelé. Rodrigão, obrigado pela sua presença. Realmente um resultado amargo para o time que vencia por 3-0, né? É verdade. Obrigado pelo convite. Eu já
estava como torcedor agora, né? Já comemorando a vitória, espantando, eu achando que estava espantando de vez essa má fase, mas, como se diz o ditado, só acaba quando o juiz apita, né? A partida só acaba quando o juiz apita. E, infelizmente, acho que num cochilo ali, o time jogou 70 minutos bem, e aí deixou desandar em 20 minutos. E eu acho que se tivesse mais 5 minutos era perigoso tomar uma virada. Agora tentar ter tranquilidade, né, nesse momento difícil para a gente reverter essa situação. Mas o capitão Rodrigão está aqui conosco, né, que está se recuperando, sofreu uma fratura na costela. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, ele vai dar mais detalhes, um lance lá com o goleiro Neneca da equipe do América Mineiro, um jogo que aconteceu aqui no estádio Rei Pelé, já está em fase de recuperação. Godoy, o que você achou, que análise você faz desse placar? Um time que ganha de 3-0, recebe empate 3-3, realmente tem uma ducha de água fria, né? Pois é, eu já tinha inclusive desligado o rádio. Eu estava fazendo um outro trabalho, ouvindo o jogo, 3-0, ia fazer mais o quê? Já estava definido o placar. 35 minutos. Fui cuidar de outras atividades. Para minha surpresa, no final, chega meu filho dizendo: pai, houve um empate. Eu digo: não, pai, vocês estão loucos? Estava 3-0. E foi 3-3, é uma coisa inacreditável. Você já viu isso no futebol? É complicado, né? É complicado, acontece, mas é complicado. É muito difícil para a torcida aceitar. Tá certo. Um grande abraço a você, Rafael, obrigado pela presença. Realmente é uma coisa típica no futebol, né? Eu queria que você fizesse também uma análise do resultado. Será que o que faltou para o CRB não segurar esses 3-0? Mas, como você falou, é uma coisa inexplicável. Não dá para a gente dizer o que é que aconteceu. Da mesma forma como teve aquela vitória do CRB contra o Joinville, que no final ele deu aquela virada. Então, futebol não se explica. Quem não faz, leva. Eu acho que é isso que aconteceu. E o Asa, realmente, fora de casa é complicado atuar fora de casa? É complicado você trabalhar fora de casa e trabalhar contra uma equipe que está no G4, tá lutando pelo acesso à Série A, né? Então, se torna 2 vezes mais complicado. Em relação ao time do Criciúma, Godoy, queria que você desse a sua opinião. É realmente o poder financeiro do Criciúma, a torcida, a pressão, realmente isso possibilitou que o Asa não desempenhasse essa boa arrancada que vinha tendo? Claro, o Criciúma tem uma torcida fiel, é um trabalho diferenciado daquele trabalho que é feito aqui em Alagoas e por isso esse resultado. Tá certo. Pois é, lembrando ao torcedor que o Criciúma venceu o Asa por 2-1 e o CRB empatou em 3-3. Vamos colocar na tela, Paulo, a tabela, como é que foram os resultados, para a gente poder atualizar o torcedor e mostrar, já está aqui, a 25ª rodada, o Criciúma venceu o Asa por 2-1, o Paraná Clube empatou com o Barueri 1-1, o Guaratinguetá venceu o Bragantino aí, jogo do Z4, jogo de desesperados, 2-0 o Guaratinguetá venceu. O América de Natal perdeu em casa para o São Caetano 2-0. São Caetano que fez 2 jogos fora de casa e venceu os 2. É o próximo adversário do CRB. A gente vai conversar isso aqui no programa. O América Mineiro venceu o Avaí por 1-0. O Goiás venceu o Atlético Paranaense por 3-2. O Guarani venceu o Vitória empatou com o Vitória 0-0. O Ceará venceu o Joinville de 4-3. Outra derrota de 4-3 para o Joinville também, com virada histórica lá no PV. O CRB empatou em 3-3 com o ABC, como a gente viu, e o Boa Esporte venceu o Ipatinga também, jogo aí da rapaziada debaixo da tabela que estão desesperados. A rodada já começa hoje, a 26ª rodada, com um jogo apenas, é o jogo entre Bragantino e América Mineiro, na Bia Bichedi, jogo às 21 horas. Na sexta-feira teremos mais 3 jogos, o Avaí encara o Guaratinguetá, o Joinville encara o Paraná e o ABC recebe o Guarani. No sábado, o complemento da rodada com Atlético Paranaense e Ceará, São Caetano e CRB, jogo às 16 horas no estádio Anacleto Campanella. O Barueri recebe o time do Boa Esporte, o Ipatinga recebe o Criciúma, o Vitória recebe o Goiás e o último jogo, aquele das 21 horas no sábado, Asa e América de Natal. Rodrigão, você que agora viveu um momento diferente nesse jogo do CRB, a gente vai continuar falando desse empate. É difícil ficar da arquibancada, você como jogador, participou realmente como torcedor, uma experiência nova. E se você estivesse em campo, o que você faria? Eu acho que algumas rodadas eu já estou mais como torcedor, né? Eu como
por parte, ordem médica, não tem como fazer nada. Acho que a gente sofre um pouco menos do que se eu estivesse bem condicionado, pronto para jogar e não poder jogar por opção de treinador. Acho que eu tento olhar por essa forma. Eu acho que o que faltou para o CRB, né, nesses 15 minutos finais foi uma maturidade maior, uma experiência de que não tem jogo mais. 3-0 para cá que, jogando em casa, é inadmissível a gente sofrer um empate desse, né, da maneira que foi. Eu ainda falei e volto a falar, se tem mais 3 minutos, eu tinha medo de tomar uma virada e ser pior, né? E a gente vê toda essa cobrança hoje do torcedor, né, da diretoria, da comissão técnica. Eu acho que tem que ter mesmo, porque tem que chamar atenção enquanto ainda há tempo. Godoy, o Rodrigão falou uma palavra, experiência, que faltou experiência ao CRB em cadenciar o jogo e tentar empurrar em banho-maria, o pessoal chama, realmente com 3-0. É isso mesmo? Jogadores que têm um pouco mais de idade, chamar a responsabilidade? Pois é, quando o CRB levou o primeiro gol, era para ter esse cuidado. Sabia que dali para frente o seu adversário ia querer chegar junto. Então, com 3-1, o CRB teria fechado e teria evitado. Faltou, talvez, a confiança de que não aconteceria aquilo ali. Então, houve essa falta de maturidade, houve esse despreparo para enfrentar aquela realidade dos 3-1. Porque o primeiro gol você leva. Agora, tem que segurar para que não acontecesse os outros 2 gols. Até porque o segundo gol dá essa motivação para buscar o terceiro. Para buscar, né? o terceiro, exatamente. O 3-1 é admissível, mas quando chegou a 3-2, já era uma situação fora de controle. Certo. Nessa situação, Rafael, você como árbitro, a postura do árbitro realmente, ele tem que ser muito neutro e muito centrado para poder levar um jogo desse até o final, verificando o time da casa vencendo por 3-0 e uma reação do adversário que está jogando fora de casa, tem que ter muita calma e paciência para levar o jogo até o fim. Com certeza. Numa hora dessa que está o time da casa querendo segurar o jogo e o outro time indo para cima, querendo o empate ou talvez até a vitória, o árbitro tem que estar ali mais concentrado do que nunca. Os 10 últimos minutos, a musculatura do árbitro já está cansando, então ele tem que estar 20 vezes mais concentrado no jogo, porque senão ele perde o jogo. Ele uma falha, ou deixa de ver, ou deixa de estar presente no lance, e aí todos os 90 minutos que passaram ficam para trás. Ficam para trás. É uma coisa que muito recorrente nesse Campeonato Brasileiro da Série B. São mudanças de resultados exatamente nos 10 últimos 15 minutos de jogo. A grande maioria dos jogos da Série B, já é uma estatística comprovada, estão sendo decididos no final das partidas, com viradas, com empates, com derrota, muita coisa acontecendo. E como você falou, Rafael, também nesse caso conta também a experiência do árbitro de saber conduzir e dosar a questão da musculatura, como você falou. Com certeza, tanto da musculatura quanto da experiência no jogo. Ele soltar mais o jogo, segurar mais o jogo, para não deixar, para ele não perder o jogo da mão dele. Ele tem que estar concentrado e consciente disso daí. Ele com 3-0, o time da casa vencendo, dá uma relaxada no árbitro? Ele realmente, olha, eu acho que a condução vai ser essa, não tem mais preocupação. Dá aquela relaxada, mas aí cabe ao árbitro perceber e voltar para o jogo. Porque se relaxar, perde, como eu disse a você, perde todo bom jogo que você fez. Por causa de uma besteira, um erro da arbitragem, compromete todo o trabalho. O trabalho não só do jogo, mas da semana, do mês, do ano que ele tem feito. Tá certo. Rodrigão, você teve a oportunidade de conversar com seus companheiros. Como é que foi o papo de intervalo? Como é que foi lá o pós-jogo do CRB? Bom, acho que nossa situação, eu me enquadro junto com o pessoal que jogou, porque eu não estou jogando, mas eu sofro junto com todo mundo. O clima é de desolação, de tristeza, todo mundo sentiu pra caramba, mas não basta só a gente sentir, ficar chateado e a história se repetir, né? A gente se cobra, tem que ter uma mudança, acima de tudo, de postura nossa, né? Que já está para ir para 26 rodadas, se não me engano, né? E a gente se aproxima ali da pessoal do Z4, então a luz de alerta foi ligada e a gente tem que ficar atento a isso.
Perdemos em casa, é difícil buscar uma situação fora, mas vamos fazer de tudo para buscar um ponto, quem sabe 3 até diante desse São Caetano. Tá certo, o Rodrigão falou na questão da classificação, daqui a pouquinho vai estar na tela a classificação do campeonato, mostrando esse próximo bloco. Tá bom então. No próximo bloco a gente volta com a classificação, mostrando tudo, debatendo mais sobre o campeonato brasileiro, trazendo a novidade. O Rafael, ele está trazendo a novidade que ele é árbitro da Federação Alagoana, mas também vai coordenar uma ação muito importante. São os meninos da Vila do Santos que estão vindo para Maceió, e o Rodrigão também vai falar da experiência, de como aconteceu o lance da lesão dele e também da sua trajetória no futebol, falando também as opiniões do nosso querido Afrânio Godoy. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já!